Bom dia, queridos. Hoje, terça-feira, dia 22 de novembro, e eu quero meditar com vocês no texto de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 12, onde João diz o seguinte: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E aí no versículo seguinte, ele diz: no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Queridos, uma das primeiras visões de tantas que João teve no livro de Apocalipse é justamente desses 7 candeeiros de ouro. E depois ele descreve a figura de um ser que ele chama semelhante ao Filho do Homem, que era um dos títulos de Jesus, que estava ali no meio dos 7 candeeiros de ouro. E só no versículo 20 é que João vai ter a revelação que aqueles 7 candeeiros, na realidade, é a igreja do Senhor. E não só as 7 igrejas da Ásia, mas como 7 no Apocalipse é o número da plenitude, é o número da totalidade. Então, na realidade, aqui está se referindo a todas as igrejas do Senhor. E Jesus está andando no meio da igreja, ele está se movimentando no meio da igreja, ele está sondando o que se passa no meio da igreja. Queridos, é por isso que ele começa, ou no meio das cartas às igrejas da Ásia, ele sempre cita uma frase: conheço as tuas obras. Jesus sabe o que se passa na igreja. Tomemos como exemplo a igreja de Éfeso, que é logo no capítulo 2, a primeira igreja, onde ele diz: conheço as tuas obras. Aí ele vai fazendo um monte de elogio: o teu labor, a tua perseverança, e não toleras homens maus. E a igreja de Éfeso era uma igreja ortodoxa, trabalhadora, fiel nas provas, perseverante, que suportou muitas provas e não esmoreceu, até que o amor esmoreceu, esfriou. E Paulo diz que sem amor, meus amados, todas as nossas obras estão mortas. Sem amor, Bartimeu teria continuado à beira daquele caminho, em meio às suas trevas. Sem amor, aquela mulher que foi pega em adultério, ela teria sido apedrejada, sem dó e sem piedade. Sem amor, Zaqueu jamais teria descido daquela árvore. Sem amor, Mateus continuaria sentado ali, na porta da coletoria onde ele trabalhava. Sem amor, João, Tiago, Pedro, André continuariam jogando suas redes ao mar, e Paulo continuaria sendo Saulo, o caçador de cristãos. Amados, não é o serviço, não são os dons, não é o dízimo, é o amor. É o amor que faz a diferença. Tem gente que prega como se estivesse anunciando a morte, não a vida. Tem gente que prega como se estivesse proclamando uma mentira e não a verdade. Tem gente que canta que Cristo já ressuscitou, mas é como se estivesse no seu velório. E não é à toa que em algumas igrejas Jesus ainda está do lado de fora, exemplo do que acontece com a igreja de Laodiceia, no capítulo 3, como ele diz que é uma igreja sem vida, é uma igreja que não é quente nem fria, é uma igreja que nem cheirava nem fedia, era uma igreja que tinha perdido sua identidade, uma igreja insossa. E Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Estou aqui do lado de fora. Se alguém abrir a porta, eu entro. Mas alguém tem que abrir. Amados, servir sem amor a um Deus que nos amou ao ponto de dar o seu único filho para que morresse em nosso lugar é, no mínimo, uma afronta a Deus. Só se aviva quem já está vivo. Quem está morto não precisa de avivamento, precisa de ressurreição.
O avivamento só vem para quem já experimentou a vida. É como aquela brasinha que está ali, talvez já quase se apagando, mas aí com um sopro mesmo suave, as cinzas se dispersam e eis que ela ressurge novamente. Queridos, reflitam nisso, antes de abrirmos a porta da igreja para as pessoas. Nós precisamos abri-la para Jesus. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, desperta teu povo, Senhor. Senhor, desperta aqueles que dormem. Senhor, ressuscita aqueles que estão mortos. E para que tu assim, Senhor Deus, através do sopro do Espírito, produza um avivamento no meio da tua igreja, Senhor. No nome santo de Jesus. Para que assim, Senhor Deus, tu não fiques do lado de fora e o povo do lado de dentro, achando que está te adorando, quando na realidade tu ainda estás batendo na porta para entrar. É em nome de Jesus que eu te peço isso. Amém. Amém, querido. Que Deus abençoe você.